A Câmara Legislativa anulou de vez o aumento na conta de água. O reajuste de quase 3% havia sido autorizado pela ADASA em abril, mas acabou barrado pelo GDF. Os distritais cancelaram a medida por meio de um decreto legislativo e depois de quase um ano e meio, o racionamento está com as horas contadas. Essa é a última semana de rodízio. E o brasiliense teve que se adaptar a uma realidade até então desconhecida. Mas será que os hábitos mudaram de vez? Você confere agora. O Distrito Federal passou pela maior crise no abastecimento de água da história nos últimos 2 anos. A situação ficou tão crítica que a saída foi o racionamento. 1 ano e 5 meses depois, a medida vai chegar ao fim. Problema de comida, de banho, e se a casa não tem caixa d'água, piora a situação. Então é bem complicado. Podia ficar mais o racionamento, porque o pessoal vai começar a abusar e gastar muito. É uma boa, porque as pessoas vão aprender a valorizar a água, né? Agora, com a água correndo livremente pelas torneiras, será que a população vai mesmo se conscientizar? A dúvida acontece porque o racionamento vai ser suspenso justamente no período da seca, quando o nível dos reservatórios começa a cair. A Elis é a síndica desse prédio no Guará e garante que aqui as medidas de economia de água serão mantidas mesmo sem o racionamento. Continuar com o calendário da CAESB, mesmo que não tenha efetivamente o corte de água, mas naquelas datas não ter a lavagem de roupa, juntar mais ou menos o pessoal para lavar num dia mais certo, a própria limpeza do prédio acontecer naquele mesmo ritmo que acontecia na época do racionamento. O controle no abastecimento de água chega ao fim com o reservatório do Descoberto, com 92% da capacidade. Isso depois de chegar a cerca de 5%. O governo acredita que o racionamento não será mais necessário porque as obras de captação vão garantir água para os brasilienses por 30 anos. Não, essas obras elas são extremamente importantes para garantir a segurança hídrica, mas é importante também, cabe aí ressaltar que independente, né, a gente viver numa situação de racionamento ou não, esse apoio, esse esforço da população e a eliminação da cultura do desperdício, né, são fatos fundamentais que a gente não pode abrir mão. Para esse professor de engenharia ambiental da UNB, o fim do racionamento vai trazer mais segurança para a qualidade da água que chega à casa da população. O racionamento traz risco, então todas as normas e recomendações sobre abastecimento de água, eles recomendam que o abastecimento seja contínuo, não haja racionamento, porque o racionamento, ao se esvaziar a rede, você coloca a rede de água vulnerável à contaminação externa. E essa contaminação pode entrar na rede e eventualmente contaminar. Agora, a população pode ficar tranquila, Cláudio Humberto, esse fantasma do racionamento pode voltar. Pois é, pelo menos por enquanto isso está afastado, né? Mas é preciso lembrar sempre que o racionamento não foi determinado, não foi decorrente de uma atitude em que a população se sinta culpada por isso. O racionamento, ou a falta, o colapso no fornecimento de água não foi provocado pelo consumo irresponsável apenas. É claro que tem muita gente que desperdiça. Mas a maioria esmagadora da população economiza água, ou pelo menos usa a água racionalmente. O que provocou o racionamento foi a incompetência dessa cambada da ADASA e da CAESB. Eles é que foram imprevidentes. Eles não tiveram capacidade nem sequer de fazer um planejamento para que as obras fossem realizadas a tempo, para que acontecesse isso que a reportagem mostrou, uma estimativa de 30 anos sem a necessidade de qualquer tipo de racionamento. A culpa disso tudo não é da população, a culpa é da CAESB, é da ADASA. Lá estão os incompetentes que nos levaram a essa situação dramática, de a única capital do mundo a enfrentar uma situação como essa. Num país como o Brasil, onde nem mesmo nas regiões que sofrem tradicionalmente, historicamente, com a escassez de água, como no Nordeste, lá não há nenhuma cidade minimamente importante no Nordeste que tenha enfrentado nos últimos anos um período tão longo de racionamento como nós enfrentamos na capital da 8ª maior economia do mundo. Esse racionamento trouxe hábitos novos, ensinou a população a conviver com a escassez. Todos demos a nossa parcela de contribuição. Falta o GDF, o governador, dar a sua parcela de contribuição, demitindo esta cambada de incompetentes que nos submeteu a racionamento por 1 ano e meio. E na prática, hoje é o último dia do corte. Amanhã e sexta tem a estabilização das regiões que amanheceram sem água. São elas Jardim Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras,
além de algumas quadras do Lago Sul e Asa Sul, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e parte de São Sebastião. E por 4-1, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu restringir o foro privilegiado para ministros de Estado. Uma denúncia contra Blairo Maggi, da Agricultura, foi encaminhada para a primeira instância da Justiça do Mato Grosso. A primeira turma julgava um caso específico. O atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi, é investigado por suspeita de corrupção ativa na compra de cadeiras do Tribunal de Contas do Mato Grosso, na época em que era governador do estado. Os ministros seguiram o entendimento do plenário da Corte, que restringiu o foro privilegiado de deputados e senadores a crimes cometidos durante o mandato e em função do cargo. Como o suposto crime foi anterior ao cargo de ministro, o processo de Blairo foi enviado à primeira instância. O mesmo aconteceu com o ex-deputado estadual Sérgio Ricardo de Almeida, envolvido na denúncia. Os fatos imputados na peça acusatória foram praticados em tese pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício em razão do cargo de governador do estado e no exercício do cargo de deputado estadual, sendo que em ambos os casos os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram em tese as condutas. Em nota, Blairo Maggi afirmou que o envio do processo à Justiça do Mato Grosso é um desdobramento natural da investigação e que provará sua inocência. De agora em diante, processos envolvendo ministros de Estado serão avaliados individualmente. A segunda turma, por exemplo, pode ter um entendimento diferente, o que levaria o tema para julgamento no plenário do Supremo. Atualmente, 5 ministros do governo Temer são alvos de inquérito no tribunal. São eles Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, de Minas e Energia, Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Comunicações e ainda Blairo Maggi, em um segundo inquérito. No caso de Padilha e Moreira, existe a chance de o caso ser mantido no Supremo, porque a investigação envolve também o presidente Michel Temer. A suspeita é de que os 3 tiveram envolvimento na doação de 10 milhões de reais da Odebrecht ao MDB em 2014. Todos negam participação em esquemas ilegais. E o que a gente vê, Cláudio Humberto, que a restrição ao foro está avançando, agora para ministros também. Pois é, mas tem que acabar de uma vez por todas, né? Tem que acabar com isso, minha gente. Porque ministro tem que ter foro privilegiado. O Brasil continua tendo 40 e tantos, 50, quase 50 mil brasileiros com esse tipo de proteção de funcionários públicos. Eles se protegem, né? Eles se apropriaram do setor público para criar, além de regalias, salários maravilhosos, além de criar pretextos para ganhar acima do teto salarial definido na Constituição. Além de tudo, ainda inventaram o foro privilegiado, que não protege apenas ministros e deputados e senadores e governadores e etc. Protege a 40, 50, quase 50 mil servidores públicos do Judiciário, Ministério Público e etc. Isso é que tem que acabar. O Brasil tem que ser como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como os melhores países, os mais desenvolvidos. Ninguém ter direito a foro privilegiado. E a seguir, entenda as mudanças no trânsito da W3 Norte por conta das obras do Trevo de Triagem Norte. Band Cidade, volta já!